E no final das contas, na verdade, quem lidera toda essa parte estratégica não é a tecnologia, não são os dados, é o profissional de facilities. Por isso que é tão importante ele saber entender e vislumbrar as oportunidades que os dados trazem para ele e como colocar isso, ou como tirar isso do papel em forma de estratégia, de insight, de novidades, de testes. Atualmente, a gente tem que a média de ocupação dos escritórios a nível global é de 47%. Por outro lado, a gente tem que as empresas estão investindo 23% a mais em novas tecnologias, especificamente para o workplace. E por mais contraditório que isso possa parecer, deixa muito claro o movimento que a gente vem falando aqui há muito tempo, que o escritório deixou de ser um custo e passou a ser estratégico. Para quem não me conhece, sou o Guilherme Donner, sou responsável pela área de marketing e BI na Wiser, que é uma empresa que lidera a transformação digital tanto em escritórios quanto em indústrias, com análise de dados e inteligência artificial. E nesse vídeo eu vou trazer um estudo que a gente fez recentemente para analisar como é que está sendo essa ocupação, como que as pessoas estão usufruindo da sala de reunião, os espaços, os ambientes, e também trazer alguns frameworks e algumas estratégias que a gente utiliza juntamente com clientes nossos para aumentar essas taxas. Então fique atento e vamos lá. Nas últimas décadas, o profissional de facilities ele era visto como aquele profissional que apagava incêndios, deixava tudo rodando, resolvia problemas, fazia com que o prédio funcionasse bem. Mas as coisas mudaram e atualmente os profissionais não precisam mais estar fisicamente no prédio para estar performando. Isso veio uma série de mudanças em conjunto justamente para esse profissional que deixava tudo rodando ou tudo azeitado da melhor forma possível. Para você ter uma ideia, em 2019 a média de idas ao escritório por colaborador era de 4,7 durante a semana. Atualmente, essa média caiu para 2,8 vezes por semana. Porém, é o que eu falei no começo do vídeo, as empresas continuam investindo e aumentando os investimentos justamente para os workplaces. E essa diminuição de ida para o escritório traz um desafio muito interessante para o profissional de facilities, que é ele tem que repensar o espaço justamente para trazer melhor produtividade e experiência para o colaborador. Porque agora ele tem que atrair o colaborador de volta para o escritório. Então, existe um propósito de ir para o escritório, e não simplesmente uma obrigação de que você tem que sentar lá e ficar performando. As coisas mudaram, esse jogo inverteu. E é justamente nessa inversão de jogos que cria-se o profissional de facilities protagonista, que é aquele profissional que não enxerga mais só uma estrutura física, mas ele pensa em toda a estratégia e toda a experiência que o colaborador vai ter utilizando essa estrutura. Segundo os estudos que a gente fez, e está nesse e-book, que o link está aqui embaixo para você baixar a hora que você quiser, ele é gratuito inclusive, o profissional de facilities protagonista, ele trabalha em três grandes pilares, que é dados, tecnologias e comportamento humano. E, de certa forma, o que a gente gosta de trazer é simplesmente um de para, né? Então, o profissional de operacional vai para estratégico, de análise para reparo, ele vai para antecipação, prédio físico, espaço físico, vai para um propósito maior. E nessa questão, o escritório ele deixa de ser um espaço físico e parado e passa a ser um organismo vivo, que se adapta, se molda a como as pessoas estão utilizando ele. Então ele aprende, se ajusta, traz novidades, traz novas experiências, e vai evoluindo junto com a forma com que as pessoas estão utilizando ele. E aí, quando a gente fala da importância dos dados, a gente tem que 9 em cada 10 empresas já utiliza alguma ferramenta de análise de dados em tempo real. Mas isso não é tudo, né? A análise por si só ela não faz nada. Você tem que analisar e trazer estratégias específicas para conseguir melhorar o que você quer melhorar. Então, quando a gente fala que 47% de ocupação é uma média básica, a gente tem, por outro lado, que 70% de ocupação é uma média que os profissionais de facilities conseguem trazer para os ambientes que são pensados e utilizados com um propósito específico. E aí essa questão de você analisar os dados de forma estratégica traz com que aqueles profissionais que conseguem fazer isso, eles reduzem até 30% o custo operacional do escritório. Por outro lado, eles aumentam em até 18% a produtividade geral dos colaboradores que estão utilizando lá. E aí, nesse cenário, aquela história de feeling, eu acho que isso faz sentido, cai por terra. Porque agora você tem os dados para comprovar o que é necessário, por quê e quando. E aí você transforma o seu workplace em um workplace adaptativo, que é o ambiente que entende como as pessoas estão utilizando, e aí o humano faz os ajustes necessários
ou algumas automações conseguem trazer esses ajustes de forma automatizada também. E no final das contas, na verdade, quem lidera toda essa parte estratégica não é a tecnologia, não são os dados, é o profissional de facilities. Por isso que é tão importante ele saber entender e vislumbrar as oportunidades que os dados trazem para ele e como colocar isso, ou como tirar isso do papel em forma de estratégia, de insight, de novidades, de testes. E é justamente essa tirada do papel para colocar essas ações em prática que a gente traz nesse e-book que eu comentei. O link está aqui embaixo e tem uma série de frameworks que você pode utilizar, desde análise de dados que você tem que fazer, como que você faz, qual o cálculo que você consegue comprovar que esse ajuste está fazendo sentido ou não, como você calcula o retorno do investimento das tecnologias que você implementa no Workplace. Então é um material muito completo e, é claro, se eu ficasse falando aqui tudo que o material traz, seria um vídeo de quase 1 hora, que não é o intuito. E aí, quando o profissional de facilities entende essa mudança de paradigma que ele está enfrentando e passa a falar sobre retorno de investimento, estratégia, dados, ele sai do âmbito operacional e passa para o âmbito estratégico, falando a linguagem do CEO, do CFO e etc. E aí ele passa a sentar em mesas onde a discussão é muito diferente das que ele está mais acostumado ou habituado nos últimos anos. E esses conceitos de ROI, de produtividade por metro quadrado, de custo de ocupação, a gente traz todos eles nesse estudo que a gente fez. E aí o FM ele passa a medir aquilo que teoricamente era invisível e passa a ser visível. E não só visível, mas como palpável e colocado em estratégia de uma forma que tenha um retorno claro para todo mundo. E aí o profissional de facilities que domina os dados, tecnologia, ele deixa de operar e passa a liderar. Tudo que eu compartilhei aqui, ele está explicado no guia de forma muito didática, muito clara. A gente tinha feito, para você ter uma ideia, um material de mais de 200 páginas, só que a gente achou que seria demais, então a gente diminuiu para ser um material de 50 páginas, só que ele basicamente te pega na mão e te ensina quais são os frameworks, quais são as metodologias, quais são os dados que você tem que utilizar, como você reporta isso para o seu board, por exemplo. E nesse material você vai encontrar análise de mercado, tendências, frameworks, cálculos, guardrails, tipos de dados que a gente gosta de analisar, histórias que a gente trouxe junto aos nossos clientes. Então é um material muito completo, que vale a pena você analisar, principalmente se você quer deixar de ser um facilities operacional e passar a ser um facilities estratégico, protagonista, que vai liderar essa transformação de um workplace parado para um workplace adaptativo e assim conseguir falar de igual para igual com CEO, CFO ou outros diretores, diretoria, presidência do seu board, que é onde você, eu imagino, que almeja chegar. Se você quer deixar de ser aquele profissional de facilities que só apaga incêndios, passar a ser o líder de performance na sua empresa, o próximo passo é você fazer o download desse material, analisar, estudar e colocar em prática. E durante esse processo, se você tiver qualquer dúvida, meu LinkedIn está aqui embaixo também, eu estou à total disposição, assim como toda a equipe da Wiser. A gente vai ficar muito feliz em ver você dando esse passo extremamente importante para a sua carreira e para você também. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa seus comentários aqui e eu te aguardo no próximo.